Olá pessoal, a gente está aqui para mais um dia de prática. Então, estamos aqui dando uma de youtuber, fazendo vídeo para mostrar para vocês um pouco do que é uma aula prática, né? Infelizmente, com a pandemia a gente tem algumas dificuldades e precisa fazer adaptações, não é? Então, estamos aí. Tô sem máscara, a máscara dificulta muito o áudio do vídeo, tá? Mas eu estou sozinho no laboratório, tá? Estamos todos tomando todas as medidas de controle. Então vamos lá. Para essa primeira aula prática, a gente vai precisar de álcool metílico, naftaleno, ácido benzoico e sacarose. E lá na capela, éter de clorometano e hexano, certo? Então, os reagentes mais perigosos a gente deixa aqui, né? O que possui vapores, que exalam vapores, ou que pode acontecer algum acidente mais grave. Lembra que eu falei de olhar o rótulo? Lembra que eu falei sobre a organização? Olha só os nossos reagentes, já todos separados, cada um com seu becker, sua pipeta, para evitar contaminação. Então, reagente, principalmente em universidade, principalmente os reagentes da universidade, tá? Não que isso não seja aplicado ao profissional, à indústria, mas normalmente se tem um maior cuidado com reagentes de universidade porque muitas pessoas pegam para muitos tipos de experimentos diferentes. Então, tomar o cuidado de não contaminar o reagente. Então, nunca se pega reagente de dentro do frasco, nunca se pipeta de dentro do frasco. Sempre transfere para um becker, para uma proveta, alguma coisa assim, e depois faz a separação, pipeta, mede para o que você for precisar, tá? Tanto para sólido quanto para líquido. Ó, continuando com a organização, que facilita o nosso trabalho e evita acidentes. Já está tudo separado, todos identificados, ok? Então, na nossa primeira prática, a gente vai pesar 0,30 gramas de 3 sólidos diferentes e acrescentar 10 ml de 3 solventes diferentes, tá? No caso de sólido ou soluto, a gente vai utilizar o naftaleno, o ácido benzoico e a sacarose, tá? Como solvente, água, metanol e hexano, tá bom? Então, nessa primeira aula prática, a gente vai verificar solubilidade e miscibilidade. Então, a gente vai ver quais sólidos se dissolvem em quais solventes, o porquê disso acontecer e quais líquidos se misturam com outros líquidos, tá? Bom, vamos lá. Vamos pesar o 0,3 ou 0,30 gramas de naftaleno. A quantidade é muito pequena e é ruim de colocar nesse tubo de ensaio que a gente está utilizando aqui. Então vou ensinar uma técnica para facilitar a vida de vocês, tá? Então olhem só, eu peguei um filtro de papel, tá? Limpo, obviamente. Dobrei ele no meio, fiz esse friso no meio para depois facilitar para colocar o sólido no tubo de ensaio. Agora, foi pesado, eu anotei esse valor, tá? Por garantia, tarei e agora eu vou pesar os 0,30 gramas. Olha só pessoal, eu vou ensinar outra técnica para vocês. Dedinho em cima e vai batendo devagarinho
até cair os grãozinhos. Tá bom? Passou, eu vou ter que corrigir. Mas é porque é ruim de fazer isso segurando o celular para filmar para vocês. Ok, terminamos de pesar, chegamos no 0,30, 0,30.40 e alguma coisa. Balança fechada. E vamos esperar estabilizar o peso e anotar o valor. E olha lá, pesado as nossas 4 quantidades necessárias de 0,30 gramas cada uma, certo? Agora é só colocar o solvente. Esse processo a gente vai repetir para os outros 2 sólidos também, o ácido benzoico e a sacarose, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar antes é quando você tem produto sólido, por exemplo o ácido benzoico, que algumas vezes vem em escamas ou que está um granular muito grosseiro, é preciso macerar ele, utilizar um Homopharize Pistilo, que eu já vou mostrar para vocês, para diminuir ao máximo a granulometria, deixar um granular fininho, certo? Isso aumenta a área de contato, facilita a solubilização e deixa mais homogêneo o teste, tá? Este é um Homopharize Pistilo que a gente utiliza para macerar sólidos. Alguns conhecem como pilão, né? A avó usava isso em casa para macerar alguns temperos, né? Bom, os nossos 3 sólidos já foram pesados, tá? Eu tenho essa leve mania de colocar os tubos virados cada um para um lado, que é para facilitar o jeito de olhar. Reparem, todos eles estão identificados, tá? Organização, né, pessoal? Pipeta de 10 ml, uma perinha, água destilada e um becker com água destilada. Então a gente vai começar pela água destilada. Primeiro, como se usa uma pipeta? Nós temos 3 botões na pera: A, S e E. O A ele serve para tirar o ar de dentro da pera. O S, sem ar dentro da pera, você vai utilizar para sugar o líquido pela pipeta. E o E, depois que você tiver sugado o líquido, ele vai servir para expulsar o líquido de dentro da pipeta, tá? Então agora eu vou tirar o ar da pipeta. Vou precisar das 2 mãos, então vai ficar sem vídeo. Olha lá a nossa pera vazia. Então, quando a gente aperta o Szinho, suga o líquido e a pera enche novamente, ok? Obviamente vocês não vão fazer somente com uma mão, tá? Ainda bem que eu comecei com água. Então, para exemplificar, para tentar mostrar para vocês como funciona, eu vou tentar fazer com uma mão só, para sugar a água para dentro da pipeta, tá? Então, olha lá, vamos apertar o S e olha a água vindo, ok? Reparem na marcação aqui em cima da pipeta. Essa marcaçãozinha é onde mostra o nível. Você tem que chegar nesse nível para ter exatamente os 10 ml, tá? Isso é uma pipeta volumétrica, então ela é bem precisa, tá? Nós temos também a pipeta graduada, certo? Tentem reparar na marquinha. Eu vou tentar acertar o menisco, ó, apertando o botãozinho do lado, liberando um pouco da água até ela chegar na marquinha, ok? Eu não vou conseguir acertar isso daqui desse jeito, então eu vou ter que parar de gravar para acertar o menisco. Estão conseguindo ver? Ó, é assim que tem que ficar o menisco, certo? Com a parte de baixo redondinha em cima da marquinha, tá ok? Acho que desenhando é mais fácil do que tentar filmar. Uma coisa que não pode acontecer é ficar bolha,
Evitem de deixar bolha dentro da pipeta. Uma coisa importante é que alguns solventes, alguns líquidos, eles têm viscosidade diferente, tá? Então eles vão se comportar diferente dentro da pipeta. Tanto pela dificuldade de pipetar, porque você vai ver que ele vai ficar variando demais, você vai ter dificuldade em acertar o menisco, e também talvez o menisco dele seja diferente, talvez ele apresente essa curvinha, essa bolinha voltada para cima em vez de voltada para baixo, tá? Então pesquisem alguns exemplos aí na internet para vocês visualizarem. E pelo amor de Deus, nunca pipetem com a boca, tá? Existe equipamento, existe pera, pipetador automático. Não precisa colocar a boca e engolir solvente orgânico, né? Ácido. Olá, então a nossa água, 10 ml de água, já foi adicionado aos tubos de ensaio. E agora eu vou homogeneizar. Olá, pessoinhas. Um jeito de homogeneizar é batendo levemente com a mão, dessa forma, ou com os dedos assim, tá? Chacoalhando levemente para que não saia aqui por cima. Mas Andrei, hoje em dia existe tecnologia. Vamos usar a tecnologia. E é assim que se usa a tecnologia, né? Isso é um vórtex. Ele ajuda a gente a homogeneizar tubo de ensaio, tá? Você pressiona contra ele e ele homogeniza. Olha que coisa linda. Então vamos lá. Nossa primeira avaliação: sacarose, ácido benzoico e naftaleno em água, tá? Sacarose completamente dissolvida, ácido benzoico, olha lá no fundinho, e o naftaleno também, ok? Mas Andrei, a gente pesou 4 tubos de ensaio e só tem 3 solventes. Sim, é porque a gente precisa de um branco, a gente precisa de um só com o sólido para poder comparar, tá? Sempre uma amostra branca do padrão para poder comparar. Por quê? Nesse caso, por exemplo, além de comparar se dissolveu ou não, a gente pode comparar a quantidade que foi dissolvida. Então aqui tem os mesmos 0,30 gramas. Talvez foi dissolvido só parcialmente, então metade do sólido foi dissolvido. Então a gente consegue comparar para ver se foi dissolvido totalmente ou se ainda restou um pouquinho. Agora a gente vai colocar os outros 2 solventes no restante dos tubos de ensaio. Vocês acharam que eu não estava usando óculos de segurança, né? E agora vamos de hexano na capela. Vamos ligar o exaustor, baixar isso daqui e manipular ele. Muito bem, todos aqui, prontinho, seus solventes, tudo ok. Então, começando pelo naftaleno, naftaleno puro, sem solvente, naftaleno com metanol, naftaleno com hexano, olha lá, sumiu, naftaleno com água. E agora o nosso ácido benzoico puro, com hexano, com metanol e sumiu, e com água. Por último, mas não menos importante, a nossa sacarose pura, com água e sumiu, com hexano e com metanol. Olha só o que eu falei sobre dissolver parcialmente, viu? Tem uma metadinha aí, né? Não é a mesma quantidade que a original. Ok? Estamos falando do naftaleno. Agora o nosso próximo experimento, a gente vai estudar a miscibilidade de diferentes álcools, tá? Então, a gente vai misturar metanol, butanol com água e hexano, tá? Então vai ser 1 ml de água, 1 ml de hexano, e em cada um desses a gente vai colocar 20 gotas de metanol e 20 gotas de butanol, ok?
pipeta de pastê que eu coloquei na apresentação? É essa daqui, bonitinha, tá vendo? De vidro, fininha. Então vai um algodão ali naquela ponta, tá? Nós temos a opção também de plástico, só que ela não é tão fina. A gente vai usar essa de plástico como conta-gota, ok? Bom, os nossos solventes já foram pipetados, 1 ml de cada. Agora a gente vai colocar as 20 gotas dos nossos álcoois. Muito bem, nossos solventes colocados aqui. Então, água e hexano e metanol e butanol, 20 gotas de cada. Vamos olhar o que aconteceu. Olha só, metanol e água, uma única fase. Metanol e hexano, duas fases. Butanol e água, duas fases. Butanol e hexano, uma fase. Ok? A próxima prática, a gente vai misturar diferentes tipos de solvente e verificar os pares de miscibilidade e os que são immiscíveis, tá? Então a gente vai colocar 1 ml de cada um deles, de água, etanol, diclorometano, hexano, éter e éter. Muito bem, 1 ml de cada solvente já está aqui. Agora vamos verificar o que aconteceu com eles. Água e etanol, miscível. Água e éter, duas fases, immiscível. Água e diclorometano, duas fases. Água e hexano, duas fases. Etanol e diclorometano, uma fase só, hein? Etanol e hexano, ó, que bonitinho, duas fases. Etanol e éter, ó, uma fase. Diclorometano e hexano, ó, uma fase. Diclorometano e éter, uma fase. Éter e hexano, uma fase também. Por último, mas não menos importante, a última prática. Classificação de grupo de solubilidade. Deve estar se perguntando, ué, mas por que você não está no laboratório? Bom, para poupar tempo e dinheiro da UTF-PR, claro, eu vou somente explicar a última prática. Por quê? Ela é relativamente simples e envolve os conceitos das práticas anteriores, certo? Então, se vocês lerem o procedimento, é bem fácil, tá? Você vai pesar 0,1 grama do sólido da sua substância ou 0,2 ml do líquido da sua substância desconhecida, que você não tem ideia de que composto é aquele, tá? Da sua amostra. Aí depois vocês vão seguir o passo a passo do diagrama que está na apostila, que está no procedimento, tá? Então, primeiro você começa a tentar solubilizar com água e daí vai descobrir se é solúvel ou insolúvel. Se for insolúvel, você vai fazer o mesmo processo com a amostra 0,1 grama com 3 ml do solvente NaOH a 5%, ou seja, uma solução de NaOH a 5%. Caso a sua amostra 0,1 grama em 3 ml de água seja solúvel, a gente vai fazer novamente o teste com 0,1 grama em 3 ml de éter, certo? E assim sucessivamente, vai seguindo o passo do diagrama. No final, caso a sua amostra seja solúvel em éter,
no final você vai ter que fazer um teste com papel tornassol, tá? O teste é, você vai molhar o papel tornassol na sua solução, depois de dissolvida, de solubilizada, né? E vai verificar a coloração. Se for vermelho, é o grupo SA. Se for azul, é SB. Se não alterar a cor do papel tornassol, é S1, tá? E você vai ver no diagrama que pro final existe uma classificação. E na tabelinha você vai descobrir qual o possível composto de acordo com aquela classificação. Então, por exemplo, S2 são sais de ácidos orgânicos ou hidrocloretos de aminas, aminoácidos, certo? Carboidratos, ácidos, etc. O SB, aminas monofuncionais, de 6 átomos de carbono ou menos. Se resultar num grupo B, pode ser anilina, oxiéster e assim por diante. Então você vai ter uma noção, uma boa noção do que pode ser aquele seu composto, tá? Uma outra coisa interessante de comentar é com essa metodologia de solubilizar compostos, de teste de solubilidade de compostos sólidos, você pode traçar uma curva de solubilidade, ou seja, você utilizando diferentes frações do seu sólido em diferentes concentrações de solvente, ou você pode variar, por exemplo, a temperatura em que você está tentando dissolver e traçar uma curva, um gráfico de solubilidade. Com isso você consegue caracterizar a sua amostra, você consegue elaborar um padrão para trabalhar com isso na sua pesquisa. Então você vai conseguir estimar, de acordo com a concentração que você tem na sua pesquisa, se vai solubilizar ou não, um procedimento ou alguma coisa que você consiga pré-determinar para você continuar na sua pesquisa. Então essa curva de solubilidade, além de caracterizar o composto, de você definir que aquele seu composto é aquilo lá mesmo, ela serve para facilitar a vida no laboratório, na sua pesquisa posterior. Bom, com essa curva de solubilidade, de temperatura por capacidade de solubilidade de solução, você consegue definir, por exemplo, com o aumento da solubilidade, se o processo é endotérmico ou exotérmico, entendeu? Então, você consegue estimar alguns parâmetros de processo com base nisso. Um outro experimento que é possível fazer para determinar a solubilidade em uma determinada temperatura, então, por exemplo, você tem uma amostra desconhecida, você solubiliza toda ela, por exemplo, em água, em 20 ml de água, solubiliza toda ela, tiver toda ela solubilizada, você começa a resfriar ela, agitando, por exemplo, a 0 graus, você quer determinar a solubilidade dessa amostra em 0 graus. Então, a hora que você resfriar ela, parte do seu sólido vai cristalizar. Aí depois você pesa essa diferença e você vai saber quanto solubilizou a 0 graus. Então, se você tem uma amostra de 100 gramas e ela foi toda solubilizada a uma solução com água a temperatura ambiente, sei lá, de 30 graus, e a hora que você resfriou, cristalizou 20 gramas de sólido, então você consegue saber quanto solubiliza a 0 graus. Então esse é um processo, um procedimento que a gente consegue fazer para estimar uma certa solubilidade em uma determinada temperatura. Dissolve completamente a amostra que você tem e depois resfria até cristalizar. Então você vai conseguir essa informação.